Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor do LAC Concursos, e irei trabalhar com vocês História Geral e História do Brasil. Veremos os principais assuntos relacionados com a história do século XX. Em História Geral, veremos a Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria, a globalização e as políticas neoliberais. Em seguida, teremos uma aula de exercícios com carga horária de 90 minutos. E, posteriormente, uma outra aula de exercícios também com carga horária de 90 minutos, perfazendo-se um total de 10 horas aulas de História Geral. Em seguida, teremos também as aulas de História do Brasil, onde veremos os seguintes temas: a Revolução de 1930 e a Era Vargas, as Constituições Republicanas Brasileiras, a estrutura política e os movimentos sociais no período militar brasileiro, a abertura política e a redemocratização do Brasil, e no final do curso teremos 2 aulas de resolução de exercícios preparativos para o concurso, com carga horária de 90 minutos cada uma dessas aulas, perfazendo-se um total também de 10 horas aulas de História do Brasil. Ou seja, depois dessas 20 horas aulas, temos certeza que você, nosso aluno da LAC Concursos, vai ficar muito bem preparado. Você vai ficar competitivo para fazer a prova da PM de São Paulo, prova que é elaborada pela VUNESP de São Paulo. Pois bem, senhores, nessa nossa aula inaugural abordaremos um tema muito importante, um tema que é fundamental para a compreensão do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, senhores. É uma guerra total, como diz o historiador Eric Hobsbawm, morto recentemente. Ele disse que a Primeira Guerra Mundial inaugura o século XX. É uma guerra total. É uma guerra que vai contar com participação de todas as principais potências do mundo capitalista, as potências europeias e também a participação dos Estados Unidos e do Japão. É a primeira grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, que vai trazer enormes transformações econômicas, políticas e sociais, não só no continente europeu, como no restante do planeta também. A Primeira Guerra Mundial é o nosso primeiro tema, é o primeiro tema que iremos trabalhar ao longo do nosso curso. E primeiramente, senhores, precisamos conhecer quais foram os motivos que deflagraram esse conflito bélico. Quais são os fatores que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Para isso, precisamos analisar os seus antecedentes. Vejamos então, senhores. As disputas imperialistas constituem-se na principal causa da Primeira Guerra Mundial. Perceba, o imperialismo é a causa básica da Primeira Guerra Mundial. E o que foi o imperialismo? Foi uma disputa política e econômica entre as grandes nações capitalistas europeias, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, que haviam passado por um processo de unificação política. Essa disputa vai fazer com que essas potências europeias busquem mercado consumidor para suas mercadorias industrializadas, busquem também mercado fornecedor de matéria-prima. E onde é que eles vão encontrar, pessoal? Vão encontrar justamente nos continentes africano e asiático. Teremos então uma corrida imperialista, uma partilha colonial. As potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha e posteriormente a Itália e a Alemanha, que haviam concluído o seu processo de unificação, entram nessa briga, nessa disputa por colônias no continente africano e também no continente asiático.
essa disputa vai ser um dos principais componentes geradores da Primeira Guerra Mundial. Então, guarde bem isso aqui. Fixe esse conteúdo, meu amigo. A razão principal da Primeira Guerra Mundial são as disputas imperialistas. A Primeira Guerra Mundial é basicamente uma guerra econômica, uma disputa por mercados consumidores e por mercados fornecedores de matérias-primas. Essa rivalidade histórica entre as principais potências europeias vai ser o principal fator deflagrador da Primeira Guerra Mundial. Então, atenção, disputas imperialistas, principal causa da Primeira Guerra Mundial. Além dela, nós temos também as rivalidades generalizadas que haviam entre as diversas potências europeias. Um exemplo dessa rivalidade, senhores, é a disputa histórica entre França e Alemanha. O pomo dessa discórdia era a região da Alsácia-Lorena. Essa região era francesa e passou para o domínio alemão depois da Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi travada entre 1870 e 1871 e ela contribuiu para o processo de unificação da Alemanha. Então foi uma guerra entre França e as confederações germânicas, sob a liderança da Prússia, tendo como principal líder o chanceler de ferro Otto von Bismarck. Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. Ao final dessa guerra, os alemães saem-se vitoriosos e eles vão anexar o território da Alsácia e Lorena, que era um território francês. Esse território foi passado para a mão dos alemães. O território da Alsácia e Lorena é um território riquíssimo em carvão mineral e minério de ferro. E os alemães acabaram anexando esse território. E mais do que isso, o primeiro imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme I, foi coroado no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Ou seja, senhores, isso foi uma provocação em cima do nacionalismo francês. Veja a humilhação que a França sofreu. Perdeu a Guerra Franco-Prussiana, foi obrigada a ceder os territórios da Alsácia e Lorena, ricos em carvão mineral e minério de ferro, para a Alemanha, e ainda tiveram que assistir à coroação do Kaiser Guilherme I dentro do Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. É claro que isso provocou uma grande decepção na população francesa. E isso acabou alimentando um clima de revanche. Os franceses tiveram o seu forte nacionalismo machucado, magoado, por conta da derrota na Guerra Franco-Prussiana e das humilhações que vieram na sequência. E isso acaba alimentando um sentimento de revanche, um sentimento de vingança. E quando virá essa vingança? Ora, essa vingança virá na Primeira Guerra Mundial. Um outro fator importante para a deflagração da Primeira Guerra Mundial, meus amigos, também é a rivalidade existente entre a Inglaterra, até então, a principal potência do mundo capitalista, e a Alemanha, recém-unificada, como dissemos anteriormente. A Alemanha se unificou em 1871, ao final da Guerra Franco-Prussiana. E a partir daí, a Alemanha passou por um grande processo de industrialização e de militarização, passando a rivalizar com a principal potência do mundo na época, que era a Inglaterra. O crescimento econômico alemão começou a incomodar a Inglaterra, que era a principal potência capitalista da época. Esses dois países passam, a partir de então, disputar mercados consumidores, ou seja, aumenta a rivalidade entre essas duas potências, a Inglaterra e a Alemanha, que estava com um violento crescimento econômico.
uma grande industrialização. Depois de concretizado todo o processo de unificação da Alemanha, este país teve um significativo processo de crescimento econômico e passou a disputar mercados dentro e fora da Europa com a Inglaterra. Veja bem, um detalhe interessante, senhores. A Alemanha e a Itália foram países unificados no final do século XIX. A Itália se unificou em 1870 e a Alemanha se unificou em 1871. Logo, essas potências saíram atrasadas no processo de conquista de colônias na Ásia e na África, porque tiveram um processo de unificação tardia. Isso vai gerar também uma série de disputas envolvendo esses dois países com as outras potências capitalistas europeias. Perceba muito bem que o clima que vai gerar a Primeira Grande Guerra estava sendo feito. As disputas imperialistas, as disputas, as rivalidades entre as principais potências da Europa naquele momento vão criar o clima propício para a deflagração desse violento conflito militar. Pois bem, senhores, vejamos então quais são as outras causas que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial. A região dos Balcãs, a famosa Península Balcânica, pessoal, no início do século XX, era um verdadeiro barril de pó. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do grande professor Edenilson de Moraes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, nossa isolada do PM de São Paulo 2016-2017? Então vem cá, clica aqui embaixo, né? Você vai conseguir se matricular. Nosso curso aqui, ó. Eu dei muita volta, vou fazer de novo esse pé, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da grande aula do professor Edenilson, professor top de linha, não é isso? Cara, você está estudando para a PM de São Paulo, não está? Você quer fazer essa isolada com a gente? Essa isolada você vai assistir o restante dessa videoaula e mais 14 videoaulas. Então, isolada da PM de São Paulo 2016-2017, com o nosso grande mestre, professor Edenilson, são 14 videoaulas, no total de 13 horas e 38 minutos. Você pode assistir durante 60 dias, quantas vezes quiser, na hora que desejar, no aconchego do seu lar, R$60, R$1 por dia, né? Top de linha, né? Então, vá lá, acesse nosso site, lá concurso, faça sua matrícula. Ah, já ia esquecendo, 2 recados importantes. Tem esse material aí da aula do professor Edenilson, você quer baixar esse material? Então, clica aqui embaixo, tem um link, você pode baixar gratuitamente esse material do professor Edenilson, sem custo nenhum. E outra coisa, professor, gostei, não quero só isolada, quero o curso completo da PM. Tem? Claro que tem. Nosso curso completaço da PM de São Paulo 2016-2017 por apenas 10 mensalidades de R$25. É só aqui no Lá Concurso. Tá certo, galera? Forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.